Pode passar. Então, gente, voltando, certo? Agora a gente vai falar um pouco sobre os subtextos, certo? Os subtextos, eles enriquecem o seu roteiro, dando pistas para quem lê, fazendo com que a interpretação fique por conta de quem está vendo sua história ou de quem está lendo ela, certo? E de quem provavelmente vai assistir. Porém, ao encher o roteiro de significados escondidos ou de aberturas para interpretações, pode deixar ele pouco comercializável. Como assim? Quando a gente fala de subtextos, como eu já falei, eles são mensagens que eu deixo embutida na minha história. Essas mensagens, como eu já falei, elas podem ser ditas tanto pela direção quanto pela direção de arte, certo? Quanto a direção de fotografia. Existem várias formas de eu lidar com esse subtexto. Esses subtextos, eles vão me dar dicas sobre algum significado que eu quero colocar lá na história. Como assim? Por exemplo, a gente vai ver alguns exemplos, né? Porque subtextos, eles são uma parte muito importante da construção narrativa de um roteiro, certo? Por quê? Porque quando você deixa implícito uma ação, vamos dizer assim, ela dá o poder de interpretação a quem está vendo. Na escrita de roteiro, nos subtextos, eu aprendi muito naquela minha primeira referência, na segunda referência, o Writing Subtext, da doutora Linda Seeger, que ele fala que tem uma expressão que se chama on noise, que é na ponta do nariz. Esse tipo de texto que você escreve na ponta do nariz significa aqueles textos muito explícitos, certo? São mensagens muito explícitas. E quando você coloca uma mensagem muito explícita, você tira o poder de quem está vendo, de quem está ali assistindo, quem está tendo contato com a sua história, da interpretação pessoal, certo? Então, o subtexto ele serve justamente para isso, para que as pessoas elas também possam ter a interpretação pessoal delas da sua narrativa, certo? Por quê? No Emotional Thesaurus, que eu não sei falar, eu vou fazer a tesoura emocional. Não sei falar essa palavra, gente. No tesouro emocional, na minha primeira referência, ele tem uma lista de reações que as pessoas têm quando elas estão tendo determinados sentimentos. E se vocês verem lá no livro, existem reações que elas são comuns a sentimentos diferentes. Por exemplo, a reação de surpresa e a reação de medo, elas têm, como é que eu falo, reações corporais muito semelhantes, certo? Então, quando eu deixo isso implícito no meu subtexto, significa que aquela pessoa que está tendo contato com a minha narrativa, tanto lendo o roteiro ou assistindo o filme que foi produzido, né? Ela tem a capacidade de interpretar se aquilo é medo ou surpresa, sem necessariamente dizer, ai meu Deus, o personagem dizer, ai meu Deus, estou surpreso, certo? Uma expressão corporal, ela pode comunicar algo que não necessariamente precisa estar escrito num diálogo, certo? Ou, por exemplo, você pode interpretar que um certo personagem ele está suscetível a um certo tipo de sentimento pelas características do quarto dele. O quarto dele, a luz é mais baixa, a luz é um pouco mais escura, ele, ele curte muitas músicas de sertanejo de sofrência. Então, você cria uma atmosfera, certo? Que a pessoa que está vendo vai conseguir interpretar aquilo sem necessariamente você falar, nossa, sem um personagem falar, nossa, eu gosto muito de sertanejo de sofrência, certo? Esse tipo de diálogo a gente chama de diálogo na ponta do nariz. Qual a diferença entre isso? Eu falei mais cedo na oficina,
mas o subtema é uma temática adjacente à temática central, certo? Eu tenho uma temática central, que foi o que a gente escreveu aqui, a temática central, e os subtemas, eles vão vir junto da temática central, certo? Eles vão aparecer ao longo da história, mas a história não é sobre o subtema, certo? O subtexto, como eu falei, eles são mensagens escondidas, entre aspas, que você deixa a outra pessoa interpretar, certo? Tipo, que você dá pistas sobre alguma coisa. E aí, gente, nessa última parte, é muito importante a gente se atentar quando a gente está escrevendo um roteiro sobre essa parte do final. Por quê? Porque significados escondidos e coisas que elas são muito abertas à interpretação, você tem que considerar, além do seu público, né, que vai estar entrando em contato, você tem que considerar que mesmo dentro do seu público, dentro das pessoas que você quer atingir, nem todo mundo vai conseguir pegar todas as mensagens, certo? Da primeira, por exemplo, dificilmente, vou dar um exemplo pessoal, dificilmente eu pego mensagens subliminares nos filmes que eu assisto pela primeira vez no cinema. Porque quando eu vou no cinema, eu foco em entender a história, não em ficar procurando detalhes nos filmes, certo? Então, só um momentinho. Então, esses significados escondidos, nem todo mundo vai pegar na sua história. Eles são legais, engrandecem a sua história? Sim. Por quê? Porque, eu coloco ali um detalhezinho, um broche na camisa de um personagem. Aquele broche é um significado escondido, mas nem todo mundo vai pegar aquilo. Sei lá, eu coloco uma bandeira da Palestina ou de Israel na camisa de um personagem. Então, aquilo passa uma mensagem, certo? Aquilo vai passar uma mensagem para o meu telespectador. Porém, não é todo mundo que vai pegar essa mensagem, certo? Que eu estou querendo passar. Então, se você faz um filme que essas mensagens escondidas ou essas aberturas para interpretações, elas se tornam muito recorrentes, o seu filme ele vai se tornar pouco comercializado. E eu não falo um filme ruim. Por quê? Porque nós vivemos numa lógica capitalista, certo? Então, geralmente a gente produz um filme para que ele venda, ele consiga patrocínios, ele deslanche no mundo, né? E quando as pessoas que têm o primeiro contato com o meu roteiro, elas não entendem a minha história, certo? Por causa dos meus subtextos, elas não vão querer comprar, certo? Por quê? Porque as histórias que elas vendem, certo? São histórias que as pessoas elas conseguem entender. Elas conseguem olhar para aquilo e entender. Tanto que você vê que as histórias da Disney, as fábulas da Disney, elas sempre vendem muito. Por quê? Porque além do público-alvo, obviamente a gente vai chegar lá nessa parte, tem a parte que as mensagens elas são muito comercializáveis, certo? As mensagens dos filmes da Disney, as tramas principais, quase sempre são romances, quase sempre são sobre amizade, sobre coisas que são comuns às pessoas, certo? Então, quando eu crio uma narrativa, quando eu estou criando o meu roteiro, é sempre importante a gente se atentar a que tipo de mensagem estou passando, certo? E como ela vai chegar no meu público. E aí a gente tem um exemplo de subtexto, certo? Esse exemplo aqui tá no texto da doutora Linda Seeger, que é quando Indiana Jones, os caçadores da Arca Perdida, tem uma parte que o próprio Indiana Jones ele está confrontando Quem aqui já assistiu o filme? Pronto, tem uma parte lá que ele está confrontando uns agentes do governo, né? E ele fala assim, vocês nunca foram à escola dominical? Essa frase aqui, ela carrega muito subtexto. O que a gente pode tirar de subtexto disso aqui? Vamos lá. Oi? Que ele já esteve na escola dominical, que ele sabe o que é uma escola dominical, mas também tem outras coisas. Por exemplo, a gente tem que o quê? Que a criação do personagem
ela tem uma raiz mais protestante. Por quê? Porque a escola dominical, ela é algo simbólico do protestantismo. Por quê? Porque se ele fosse católico, ele não diria escola dominical, ele diria catequese. Porque é como se a Igreja Católica, ela doutrina, né? A sua base de doutrina é através do catecismo e não da escola dominical. Então a gente tem esse subtexto. É uma mensagem escondida, certo? É uma pista do background do personagem, certo? Então, por exemplo, outra coisa que a gente tem é que o personagem, ele tem essa... como é que fala? Essa doutrina cristã como base, o quê? Moral. Porque se ele fala para uma pessoa que está atacando ele, você nunca foi à escola dominical, significa que ele está mostrando que tem uma base moral fixada nas bases morais do cristianismo. Então, esse tipo de subtexto, ele pode passar despercebido para várias pessoas, mas ele engrandece o personagem, por quê? Porque ele traz um background, certo? E aí a gente tem outros exemplos. Esses exemplos em especiais eu separei para a gente discutir um pouco, certo? A gente tem uma mulher cortando carne com uma faca muito afiada. Essa carne tem muito sangue ainda. Em seguida ela fala: eu amo meu marido, certo? Isso carrega um subtexto. Que tipo de mensagem eu posso estar passando com essa... É uma cena, certo? Que tipo de mensagem eu posso transmitir a quem está tendo contato com o meu roteiro quando eu escrevo isso? Por exemplo, é uma mulher, ela está cortando carne e essa carne tem muito sangue, está saindo muito sangue ainda dessa carne. Quem já cortou carne sabe que às vezes quando você corta a carne, ela esparrama toda, meleca tudo. Então, vamos com vocês, gente. Oi? Ela quer matar ele? Parece que ela matou o marido. Uma carne que ele pode ter caçado. Eu achei que ele poderia ter amolado a faca muito bem, ela do marido. Exatamente. Vocês viram que uma mesma cena, ela pode ter interpretações diferentes. Uma pessoa disse: o marido ajudou ela a amolar a faca. Outra pessoa: o marido ajudou ela a ter a carne. Outra, ela matou o marido. Então, essa cena, ela carrega mensagens, certo? Já essa outra: fulana está bebendo. Quando ciclano chega para beber ao seu lado, fulana pede a conta. Essa cena aqui, ela também passa uma mensagem. Passa que mensagem? Que fulana não gosta de ciclano, né? Ou que fulana não quer estar perto de ciclano. Por quê? Ela pode estar devendo dinheiro a ele, pode ser um desconhecido que se aproxime, pode ser uma mulher que ela não gosta de homens bebendo perto dela, pode ser que o agiota dela chegou para cobrar, pode ser, sei lá, um ex, certo? Podem ter várias interpretações. Exatamente, pode ser que ela pede a conta e lança um olhar sensual assim para ciclano, entendeu? Significa que ela pode estar chamando ele. Então, tem várias interpretações. Aí alguém diz eu te amo e em seguida empurra outra do penhasco. Essa cena é clássica, gente, eu peguei dos Vingadores, tá? Assim, quando o Thanos empurra lá a menina como é a Gamora do penhasco, né? Esses exemplos que eu peguei aqui, eles são bem superficiais, certo? Mas dá pra gente contextualizar. Quando alguém diz eu te amo e em seguida empurra outra do penhasco, significa que aquele eu te amo não é lá tão verdadeiro assim, porque empurrar uma pessoa do penhasco significa que você está matando ela. E no imaginário das pessoas, quem ama não mata, certo? No imaginário das pessoas. Por quê? Porque em diversas culturas... Ai, meu Deus, eu queria falar e eu silenciei. Pode perguntar. Não, é sobre essa documento que você falou.
casos que você fala, o outro fala, e mesmo assim não aceita que o outro, que a outra pessoa se separa da você. Então, eu prefiro matar do que deixar você. Muito, muito legal a interpretação. Porque, inclusive, todos esses são exemplos femininos, menos esse, que eu peguei dos Vingadores. Esses daqui, gente, são exemplos do livro, tá? Que eu peguei. Mas, eu falo assim porque, por exemplo, existem culturas, certo? Diferentes da que a gente tem, certo? Por exemplo, existem culturas que deixar a pessoa falecer, deixar a pessoa morrer é um ato de amor simbólico. Por quê? Porque você está, uma pessoa pediu, sei lá, idosa pediu a eutanásia. Então você deixar aquela pessoa morrer significa um ato de amor e respeito por aquela pessoa. Na nossa cultura não é bem assim, né? Porque matar uma pessoa é algo, não significa lá, não é a melhor representação de amor na cultura ocidental, né? Mas em algumas culturas isso é visto e aceito. Por isso que a gente vai passar para o nosso próximo tópico, talvez. Pronto. E aí, aqui a gente já tem a nossa próxima tarefinha, certo? A nossa próxima anotação, que vocês vão anotar nesse terceiro tópico, ok? Pensando nos temas e subtemas que você anotou, certo? Pense como você poderia encaixar algum tipo de subtexto no seu roteiro. Nessa parte, certo? Vocês vão escrever algum tipo de mensagem subliminar que vocês gostariam de encontrar, que as pessoas iriam encontrar no seu roteiro. Sei lá, uma mensagem sobre paz. Paz no sentido de P-A-Z, não paz de pai e mãe, certo? Mas, por exemplo, eu quero passar uma paz e harmonia, um subtexto. Então, como eu vou encaixar isso na minha história? Certo? Essa parte, vou dar 5 minutinhos, certo? Para vocês escreverem de novo. E vamos lá. Depois a gente parte para a rodada de comunicação.
Pronto, pessoal? Todo mundo acabou? Certo. Como pra deixar mais à vontade, né? Vou começar a falar do meu. Eu escolhi uma coisa simples, né? A gota de chuva cai no rosto de uma mulher que anda sem guarda-chuva. A gota escorre pela bochecha da mulher. Certo? Então, a mulher, ela já está andando na chuva sem o guarda-chuva, obviamente, e a gota de chuva escorre pelo rosto dela, simbolizando tristeza, né? Que ela está triste mesmo sem aparentar. Vamos lá, vocês. Mas fale, hoje. Não tem nada de errado. Mas é muito bom. Uma temática que seria encontrada Fale. porque masculinidade tóxica, machismo estrutural, valorização da vida animal e proteção da natureza. Realmente isso seria os subtemas. Mais subtemas que você iria abordar ao longo da sua narrativa. Porque o machismo estrutural, violência animal são subtemas. São temáticas que são encaixadas. Eu tinha a impressão que era como se isso fosse ser uma coisa subentendida. Não o tema principal, mas o tema ou o subtema, porque o principal seria a vida dele, o subtema seria esse processo de amadurecimento, e subentendido daria essa masculinidade tóxica. Tá. Entendi mais ou menos. No caso, seriam mensagens que você iria passar que não estão abordadas, que não vão estar abordadas no seu texto. Pronto. Só que, vamos lá. Como eu falei, a pergunta, certo, não era clara e são coisas que você imagina. Mas a oficina é de roteiro. Essa parte, esses subtextos que você colocou que não vão estar escritos na sua narrativa, eles não passam pela fase de roteiro. Eles passam pela fase de direção de arte, direção de fotografia, direção geral, certo? Então, se eles não vão estar escritos, eles não são subtextos que vão estar no roteiro, certo? Entendeu? Mas não está errado colocar esses subtextos. São subtextos, de fato. São mensagens que vão aparecer para o público. Mas elas não necessariamente vão estar escritas no roteiro, não é isso? Como eu faria para questionar isso? Você, por exemplo, poderia colocar assim... meu personagem, fulano de tal, ele encara uma briga de galos, uma rinha de galos. Então ele ele invade o espaço, separa os galos e começa a fazer carinho em uma das galinhas que está brigando. Então, muito provavelmente, o meu personagem ele é contra aquela atividade que está acontecendo, que é a briga de galo. Certo? Então, é como se eu estivesse passando uma mensagem que não necessariamente, que estaria escrita no meu roteiro, certo? Que estaria sinalizada no roteiro, mas que não necessariamente isso faça parte da obra. Seria mais voltado para a ação? Não necessariamente. Porque, por exemplo, outra forma de você expressar o subtexto contra a violência animal seria, por exemplo, o personagem encara o closes nos pôsteres do quarto do personagem tal, e esses pôsteres são todos do Greenpeace. Sei lá, tem um pôster da Greta Thunberg. Entendeu? Então, você dá a ideia de que aquilo ali, aquele personagem constrói um tipo de pensamento, certo? Você não está falando, mas está descrito no seu roteiro, certo? Tu queria falar? Eu queria saber se estou aprendendo. Eu acho que eu estou errado. Tá, Posso apresentar o meu texto? pode. Eu coloquei como tema
tema da minha história é o desapego emocional. Aí, em específico, deixar de amar quem nos faz mal. Aí, como subtema, eu já fui criando uma historinha que é a Joana, que se afasta do seu ex e depois aprende a se amar desenhando. E aí, encontra amigos desse grupo de desenhos. Seria um subtema? No caso, isso que você escreveu agora, você colocou na parte do subtexto, subtema. Então, no caso, essa seria a sua trama principal, não? Então, não é um subtema. Se é a sua trama principal, não é um subtema. Subtema, por exemplo, não é deixar de amar quem não nos ama. Então, Joana está aprendendo a deixar de amar o ex dela, não é? Mas encontrar amigos no grupo de desenho. Pronto, isso aí pode ser um subtema. Os encontros dela com os amigos dela ajudam ela a deixar de amar quem não ama ela. Então isso é um subtema, encontro com os amigos no desenho. E aí o subtexto coloquei que Joana recebe uma mensagem e não olha as notificações, ela só escuta o som e sai correndo de casa. É um subtexto. Porque você está mostrando algo que não necessariamente... Ela está ignorando a mensagem do celular. Ela pode estar ignorando a mensagem do celular porque é o ex dela, porque ela tem medo do ex dela, porque o ex dela, sei lá, pode ser até uma pessoa que não seja o ex dela, mas ela tem medo daquela notificação. Ela tem medo do que possa ser aquilo. Então é um subtexto. É uma mensagem que ela não está sendo mostrada diretamente. Alguém mais, gente? Vamos... Então, assim, quando você fala sobre amor, sobre o seu tema, referente ao subtexto, é como se você estivesse descrevendo a cena. Observando aqui, né, aqui deu um entendi que você tem uma outra coisa totalmente diferente. Eu vou falar sobre o novo tema. Eu não tinha falado desde o início, né? Só que aí eu vou começar por isso e aí vai relacionar os Eu escolhi sobre o tema principal sobre encontros. O subtema seria mais sobre histórias sobre acontecimentos, lembranças, encontros, né, de um grupo específico, né, de amigos, onde vai ser reviver, sei lá, memórias, músicas, piadas, amizade, amor ao próximo, enfim. Esse seria o subtema. Só no referente ao subtexto, eu pensei sobre coisas que não era algo, não era um tema principal, mas que, querendo ou não, ela iria aparecer durante ao decorrer da narrativa. Então seria, através desses subtemas, e aqui falando mais sobre saúde mental, paixão a uma pessoa específica, ciúmes de amigos, ou, sei lá, talento em cantar. Certo. Entende? Eu entendi mais ou menos. Letícia, você pode voltar um pouquinho o slide, por favor? Pronto. Como eu expliquei aqui no exemplo, certo? E como eu tinha falado, não existe uma forma exata de colocar o subtexto, certo? Tipo, como eu falei, ela pode ser feita pela direção geral, pela direção de arte, pela direção de fotografia, certo? Mas o subtexto vai ser uma mensagem, certo? Que você quer passar, é uma mensagem que você quer passar de uma forma indireta, certo? Então, no caso, eu percebi que vocês escreveram a mensagem que você queria colocar, não é isso? Você escreveu a mensagem do subtexto. Na tarefa, certo? Aqui era para você escrever como você ia botar essa mensagem na sua narrativa. Uma descrição da cena. Uma descrição de... Não necessariamente da cena, mas você poderia colocar... o meu subtexto vai ser colocado num pôster que está no quarto do personagem. O meu subtexto ele vai ser colocado como um broche
vai ser um broche de arco-íris no casaco de alguém. Entendeu? Aquela assim, voltando à dança. Então acho que a gente chama mais isso como signos. Como? Signos. O subtexto, ele se apropria de signos, mas não necessariamente ele se usa, todos os subtextos são de signos. Porque, por exemplo, aqui eu tenho uma linha de fala. Isso não necessariamente, ok, que letras são signos, né? Elas representam significados. Mas não necessariamente isso daqui é mostrado. É algo visível, certo? É só auditivo. Você vai ouvir o personagem falando aquilo. Aquilo não é visualmente colocado na tela, mas as pessoas entendem. Então, é sobre isso, justamente isso. Quando você fala, e quando eu escrevi aqui algo bem mais direto, ou seja, a saúde mental, entre o diálogo de dois personagens, na fala de um, dá subentender que essa pessoa está passando por algum problema mental. Pronto, Okay? isso é um subtexto. Show de bola. Pronto. Pronto, esse é um exemplo de subtexto. Significa que ou a pessoa que está portando ali é uma pessoa trans, ou ela apoia a causa trans, não é? E a pessoa, ela tem uma determinada inclinação política, certo? Então, a gente tem um subtexto aí muito claro visualmente. Mas como ele falou, e como está aqui no exemplo, né? Existem formas diferentes da gente colocar o subtexto para as pessoas. Certo? Fala. Escolhi um subtexto, né? Porque esse subtexto vai ser sobre homofobia. Eu deixei essa por piratas. Aí eu peguei e coloquei o policial atirando a mão dos piratas e mirando em suas mãos que estavam entrelaçadas. Então, justamente, é como se a mensagem não tivesse esse literal, porque atirar é um policial, ele está atirando para pegar eles, mas como ele atirou mirando justamente na mão, então. É uma mensagem clara. Assim, você não está mostrando algo, você não está mostrando um ato homofóbico, mas você está dizendo. É um exemplo subtexto. Assim, todo mundo está entendendo como a construção desse subtexto dentro da narrativa. Como alguém mais quer contribuir, gente? Pode. Ok. Mas é um tipo de subtexto, porque você está mostrando que ela prioriza mais o trabalho do que as atividades domésticas, é isso? Pronto, então. É uma mensagem que você está passando, é um tipo de subtexto. Certo? Muito legal. Eu pensei uma coisa que eu nem deu para escrever tudo, né? Mas seria como se fosse cenas para mostrar que os dois personagens do romance, eles são parecidos com muito diferentes. E aí seria tipo assim, eles enganando pessoas, fingindo que são apaixonados por essas pessoas para se aproveitar delas de alguma forma, entende? E aí eu pensei que, tipo assim, para mostrar para mostrar que ela não acredita no amor, né? Uma coisa que ela não acredita, e ele eu pensei pra, tipo assim, que ele seria contra pessoas bonitas e tal, mas que os dois gostam de enganar pessoas. Seria uma coisa que eu queria mostrar. Entendi. No caso, você também fez como ele. Você só colocou o que você quer mostrar. Então, você não colocou o exemplo do subtexto dentro da narrativa. Mas você poderia colocar assim... Você tem a mulher, né, que gosta de enganar pessoas. Você pode colocar ela assim... ela vê um casal brindando de mãos dadas, assim. Ela vê um casal brindando de mãos dadas
e faz uma cara feia. Uma careta, ela faz. Você pode mostrar isso. Você tá mostrando ali que ela não acredita naquilo que ela está vendo. Entendeu? Que ela tem um certo desdém por aquela demonstração de afeto. Por exemplo, pode ser um beijo e você mostra ela fazendo assim, entendeu? Como se ela estivesse desdenhando daquilo. Ou você manda ela catucar assim, alguém faz, olha, otários. Entendeu? Você pode mostrar que ela tem aquele desdém. Certo? Por aquilo, é um exemplo de como você poderia fazer isso. Certo? Tinha alguém que tinha levantado a mão? Alguém quer falar? O meu foi que o personagem não tem confiança em uma voz própria, assim. Então, ele. Já viu Transformers do Michael Bay? Já. Lembra como o Bumblebee fala? Sim. Pelo rádio? Pronto. Ele é tipo isso, ele fala por outros tipos de mídias, ele não fala com a própria voz. Entendi. É um subtexto legal. Porque o personagem, ele não tem aquela preponderância em relação aos outros personagens. Né? Entendi. Bacana. Pronto, pode?